Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre o capítulo 30 de Provérbios. Esse capítulo ele é bem diferente de praticamente todos os outros que a gente encontra nesse livro. Os provérbios nele contidos foram escritos por um homem chamado Agur, filho de Jaque, inspirado por Deus, obviamente, assim como em toda a Bíblia. E a gente não sabe basicamente nada acerca de Agur, a não ser que ele foi o que escreveu esse capítulo, esses provérbios que estão no capítulo 30 de Provérbios. Uma coisa que a gente consegue perceber por meio da escrita dele é que ele era um homem muito temente a Deus, que tinha uma percepção bem afiada acerca da natureza e do ser humano. Esse capítulo pode ser dividido em 3 partes. A primeira é uma exaltação à grandeza de Deus e à sua sabedoria. A segunda é um clamor, é uma oração de Agur a Deus. E a terceira contém algumas listas, como aquela que a gente encontra no capítulo 6, que a gente mencionou no vídeo do capítulo 26, se você está lembrado. E nesse caso, essas listas fazem comparações com coisas da natureza. E por meio disso nos ensinam sabedoria. Na realidade, esse capítulo pode ser compreendido também como um grande resumo de tudo que a gente falou ao longo do livro de Provérbios. A gente vai identificar vários pontos que a gente já mencionou em outros momentos. Então vamos aprender esse momento de recapitulação para poder fixar, reforçar ou até mesmo entender a palavra de Deus por meio dos escritos de Agur. Estamos hoje no nosso penúltimo capítulo. Então, olha, fica ligado que Deus vai falar muito com você. No comecinho do livro, Agur reconhece a grandiosidade, a infinitude de Deus, em contraste com a sua pequenez. Ele trata as palavras de Deus com muita reverência. E no versículo 4 ele fala o seguinte: quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que você o sabe? Provérbios 30, 4. Essa verdadeira exclamação de louvor, enaltecendo a intangibilidade de Deus, é muito parecida com aquela que a gente encontra em outros trechos do Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, mas também em Jó, em Isaías e em algumas outras passagens também. Repara, inclusive, que ele faz uma menção ao Filho de Deus, a Jesus, no final do versículo, já antecipando a sua participação no plano maior de Deus para a humanidade. Logo em seguida, ele fala acerca da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Provérbios 30, 5 a 6. Então, o que a gente aprende com essa primeira parte dos escritos de Agur é a importância do temor ao Senhor. Isso fica muito claro no modo como ele escreve. E a gente já viu que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, logo no comecinho do capítulo, a gente é relembrado daquele que é o princípio, é a base para a obtenção da sabedoria. Na segunda parte, Agur faz uma oração. 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30, 7 a 9. Nessa oração, primeiramente, Agur pede a Deus que o afaste da mentira. E a gente já viu lá no capítulo 12 que a mentira é a linguagem própria do diabo e que por isso a gente deve sempre fugir dela. Agur sabe que um homem que é capaz de controlar a sua língua é capaz de controlar todo o seu corpo. Na segunda parte da oração, Agur pede a Deus que lhe dê apenas o necessário para viver, porque se ele ficasse muito rico, poderia se esquecer de Deus. E se ficasse pobre, poderia acabar fazendo algo que desagrada ao Senhor. Ele sabia que buscar avidamente
tornar-se rico não é algo bom e que o seu prazer não deveria estar nessas coisas. Por isso, demonstrando um coração equilibrado, ele confia que Deus irá suprir as suas necessidades. Por fim, chegamos na terceira e última porção desse capítulo tão rico. Aqui Agur traz alguns provérbios avulsos e também algumas listas no formato 3 coisas mais uma quarta coisa. O que a gente já viu que é um estilo literário, é um jeito que algumas pessoas tinham de escrever naquela época. Nessas listas, ele compara o comportamento de alguns animais ou da natureza em comparação ao comportamento humano. E por meio disso, nos traz um ensinamento prático. Uma dessas listas, e que eu quero destacar aqui, é a seguinte: há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Provérbios 30, 24 a 28. Cada um desses animais mencionados nos remete a um ensinamento que a gente já aprendeu ao longo de Provérbios. Dá só uma olhada. O das formigas. Esse é fácil. A gente falou bastante sobre elas lá no capítulo 6. As formigas representam a dedicação ao trabalho e a importância do planejamento. A gente aprende que o nosso trabalho, mesmo o trabalho secular, deve ser feito para Deus e que a gente precisa sempre buscar a estratégia correta para poder se preparar para o futuro. E aqui ele ilustra isso dizendo que elas preparam o seu alimento ou armazenam o seu alimento, em algumas versões, no verão, naturalmente se preparando para o momento em que elas não poderão obter esse alimento. Então, isso nos reforça esse princípio, até o princípio da prudência também, da gente saber se preparar para o que pode acontecer. O segundo animal, os arganazes, a gente não costuma falar esse nome, não é um animal que a gente conhece, mas é um tipo de um roedor, como se fosse um coelho selvagem, mais ou menos. Ele diz que mesmo não sendo um povo tão poderoso, eles têm a sua casa na rocha. A gente já falou que a gente tem que depositar a nossa confiança em Deus e nele edificar a nossa casa, ou seja, edificar a nossa vida, como a gente falou lá no capítulo 24. A figura da casa na rocha também é utilizada por Jesus no seu sermão, em que ele fala que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam são como aqueles que constroem sua casa na rocha, ou seja, uma casa que permanece intacta mesmo que batam as tempestades e os ventos da vida. A gente encontra a nossa segurança em Deus e por isso deve estar sempre firmado nele, que é a nossa torre forte. Terceiro animal, os gafanhotos. Eles aqui são observados por se moverem unidos como um exército bem coeso. Lá no capítulo 17 a gente falou um pouco sobre isso, você está lembrado? A gente falou como o trabalho em equipe é importante e como a gente deve sempre procurar se cercar de boas companhias que nos ajudem na nossa caminhada. A gente sabe que as más companhias são muito prejudiciais, mas ter ao nosso lado pessoas que caminham na mesma direção, com o mesmo propósito da gente, nos faz ir muito mais longe. Por fim, o último animal, as lagartixas ou o geco, como está em algumas versões, é um animal pequeno que pode ser apanhado com as mãos, mas que é encontrada nos palácios dos reis. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas a gente pode pensar assim, que a lagartixa é um animal que reconhecidamente tem uma função, tem uma utilidade, digamos assim, já que ele se alimenta de mosquitos, de moscas, e por isso pode ajudar a manter uma casa livre dessas pragas. Então o que a gente entende aqui e consegue extrair para a nossa vida é que as lagartixas são pequenas, mas elas exercem bem a sua função. Elas são úteis e por isso são encontradas na presença do rei. Esse princípio a gente confere lá em Provérbios 22, 29, que foi a base para o nosso vídeo sobre o capítulo 22, quando a gente falou que Deus espera o nosso melhor
independente de qual seja a nossa função. Com isso a gente aprende então que a gente precisa ser excelente no nosso trabalho e que esse esforço, essa dedicação é reconhecido por Deus e será reconhecido pelos homens mais cedo ou mais tarde. Então é interessante ver como ele consegue usar essas alegorias da natureza para poder passar para a gente um conhecimento. Vamos aprender então por meio da palavra de Deus. Bom, amigos, poderíamos ainda ficar aqui algumas horas falando sobre o capítulo 30, falando sobre as outras listas que ele coloca, porque afinal de contas a gente sabe que a Bíblia sempre tem muito mais a ensinar. Mas o nosso tempo aqui é, de alguma maneira, limitado. E seria impossível tentar esgotar todos os assuntos que o capítulo 30 nos dá. E isso só nos mostra, só nos reforça o entendimento de que a sabedoria de Deus é infinita. E a gente deve fazer disso um incentivo para que prossigamos na leitura da Bíblia. Nosso programa aqui de leitura de Provérbios nesse mês está perto do final. O próximo vídeo já vai ser o último, na verdade, praticamente. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que parar por aqui. A gente agora sabe, pelo menos, como ler a Bíblia, como estudar um capítulo, como se aprofundar na palavra de Deus, e a gente precisa aplicar isso em outros livros, em outros trechos da Bíblia que a gente vem a ler, ou até no próprio livro de Provérbios, que ainda tem muita coisa para ensinar para a gente, sem dúvida nenhuma. Então, assim que virar o mês, eu te incentivo a recomeçar a leitura de Provérbios, ou pegar um outro texto, pegar Salmos, pegar Novo Testamento, Gênesis, Apocalipse, enfim, você que sabe aquilo que Deus te direcionar, o que você sentir que deve ler naquele momento, mas o que importa é a gente nunca parar e nunca se contentar com aquilo que a gente já aprendeu até um dado momento, porque sempre tem muito mais para caminhar. Então, com isso eu me despeço, que Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima, se Deus quiser.